Bom dia a todos. Obrigado por estar começando amanhã, vendo as palestras da Abranet. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Tem uma apresentação para explicar a vocês como funciona o programa de Open Connect do Netflix, que é o servidor que a gente faz parceria com provedores. Então, nessa apresentação, vou explicar os tipos de máquinas, o volume mínimo de tráfego, etc. Então, se vocês puderem, por favor, colocar a apresentação. Bom, enquanto a apresentação não começa, eu vou explicando algumas coisas. Então, o Netflix começou a operar no Brasil em 2011, setembro de 2011, e começou a ter presença física aqui em agosto de 2012. A gente está operando em data center aqui em São Paulo, 2 data centers, um data center no Rio e um data center em Porto Alegre. Bom, e nesse ano e no próximo, a gente vai fazer mais POPs. Então, a ideia da gente é não ficar só nos grandes centros, aqui no Sudeste, e explorar cidades onde tem potencial tráfego. E uma das coisas que a gente olha é quantos participantes estão no PTT daquela cidade e o potencial da região de agregar tráfego em estados vizinhos. A gente tem uma política aberta de peering. A única resposta da gente quando recebe uma requisição de peering é sim, porque a gente está no ATM de todos os PTTs. Então, qualquer provedor que já conecte no ATM de qualquer PTT que a gente está presente já está trocando tráfego. Uma das perguntas frequentes que eu escuto nas listas, ou então no nosso endereço de peering, é quando alguém faz um trace route para o endereço www.netflix.com.br. Essa página não está no Brasil, então o provedor acha que não está fazendo peering conosco. Está. A gente só anuncia os prefixos dos caches, que são os equipamentos que têm filme. A página não está aqui, então se você entrar em algum PTT que a gente tenha presença e fizer um trace para a página Netflix, ela vai levar você para os Estados Unidos. Isso é normal. A gente não hospeda a página aqui. A gente ligou em Porto Alegre, amanhã vai fazer... Não, hoje faz 2 semanas. Então, aqui é antes do Netflix entrar e depois que o Netflix entrou. E Porto Alegre ficou o segundo maior PTT do Brasil em volume de tráfego. Ontem o Rio ficou com 53 GB, e passou Porto Alegre, mas os dois estão competindo para ver quem é o segundo maior PTT em volume de tráfego no Brasil, depois de São Paulo. O Open Connect Appliance é nosso servidor, então ele foi criado para melhorar a experiência do usuário e ajudar os provedores a economizar banda. Ele consiste de 2 componentes. Um é fazer peering conosco, eu vou explicar por quê, isso é mais relativo o provedor conseguir atualizar o cache, porque ele precisa de atualização diária, e entregar o servidor e o programa de entrega do servidor para o provedor. São 2 componentes. O primeiro é fazer peering e o segundo é colocar aplicar para ter um provedor. Se você não tiver em algum PTT que a gente tem presença, isso é um ponto negativo? Não. Você vai atualizar o cache por trânsito. Não tem problema. Você não obrigatoriamente precisa fazer peering para ter um cache. Existem 2 equipamentos. O primeiro equipamento, que é esse lá à esquerda, é um servidor de 4 U's. Ele vem com 36 HDs de 8 terabytes e consome entre 500 a 670 watts. Existem 2 modelos, o C, o G e o H, quer dizer, 3. E ele pesa 50 quilos e consegue entregar até 19 GB de tráfego em modo agregado, com as 2 interfaces de fibra funcionando em agregação. Em 2013, eu recebi muitos pedidos de provedores brasileiros para ter uma caixa menor, porque para ter essa caixa da esquerda, o volume de tráfego que a gente pede é 1,5 GB. Então, muitos provedores pequenos não tinham 1,5 GB de tráfego. Então, eu falei com o pessoal da engenharia, e em dezembro do ano passado, a gente concluiu um equipamento menor, esse da direita, e ele tem 1 U de altura, são 12 HDs de 8 terabytes, consome 275 watts, pesa 20 quilos e consegue entregar 4 GB de tráfego.
Como ele funciona? O tráfego que um cache entrega dentro de um provedor, ele é determinado pelos prefixos que o provedor anuncia. Então, ele só serve só os prefixos que você anunciar. Você fecha uma sessão BGP com o equipamento, anuncia os IPs dos seus clientes, e dos seus AS clientes, e dos seus usuários, e o cache vai servir esses IPs. Ele não vai servir mais nenhum conteúdo além de filme, e nenhum usuário fora dos prefixos que você anunciar. Somente o que você anuncia é servido. Por que o tráfego também é determinado pelo Netflix? Um servidor só, ele não consegue ter o catálogo completo brasileiro. Para você ter todos os filmes do Brasil, você vai precisar pelo menos uns 4 servidores. Os 4 servidores, eles só são entregues quando você tem um volume imenso de tráfego. Imenso que eu digo, tipo 50 GB ou mais. Aí você pode se eleger para ter 4 servidores. Mas aí você vai ter 100% de eficiência. Mas um servidor só, ele consegue servir mais ou menos 70% a 80% das requisições. Então, se você tiver, por exemplo, 10 GB de tráfego e você tem um servidor, ele vai servir para você entre 7 a 8 GB. E o Netflix, ele influencia o filme, a entrega do filme, por dois fatores. Um, ele só vai direcionar o usuário para o cache que tem o filme. Então, se não houver o filme lá, o usuário não vai bater no cache, fazer requisição. E a segunda forma que a gente influencia é a carga. Se o servidor estiver próximo da carga de CPU ou de rede, o usuário não vai para aquele servidor porque ele vai reportar dizendo: já estou com a capacidade máxima, não posso mais servir nenhum cliente. Essa é a forma que a gente determina se o cache vai conseguir servir seu usuário ou não. E a forma que o provedor determina é anunciando os prefixos para o servidor. E você pode incluir e retirar prefixos à vontade. Você não precisa abrir uma janela de manutenção, um ticket de manutenção para anunciar rotas. A única coisa que você precisa fazer para fazer manutenção é, se você quiser desligar o cache, a única coisa que você precisa fazer é parar a sessão BGP 2 horas antes de você fazer a manutenção. Então, quando você para a sessão BGP, as transmissões que já estão acontecendo, elas continuam até serem terminadas. Depois que todas as transmissões terminarem, o cache pode ser desligado e você pode fazer manutenção, porque após você fechar a sessão BGP, as novas requisições não vão para o seu cache, só as que já existiam, continuam. Basicamente, como é que funciona? Você tem o usuário aqui, que é esse verde, esse boneco verde aqui. Ele diz: eu sou o IP 4561. Aí ele fala com a página do Netflix que fica aqui na nuvem. E ele quer ver um filme. Aí a nuvem diz assim: você pertence à rede 4560/24, você vai pegar o filme desse OCA1. O OCA1, ele envia para a nuvem as rotas que ele aprende do roteador, que é esse círculo vermelho aqui. Ele está anunciando 3 redes: 1230/22, 4560/24, 7690/24. Ele anuncia, a caixa envia para o centro de controle, e quando o usuário quiser assistir, ele se conecta lá para ver a página do Netflix, ver o catálogo de filmes, e quando ele seleciona um filme, aí ele retorna um endereço IP para o usuário faz a conexão com a caixa. Na verdade, ele não retorna só um endereço IP, ele retorna 3. Porque se a caixa ficar indisponível, ele vai ter 2 caixas backup próximas a ele para poder baixar o filme. Como é que o conteúdo é atualizado? Todas as noites a gente precisa baixar vários terabytes de informações, ou seja, novos filmes e também a popularidade. No servidor, a gente coloca os filmes mais populares do país. Então, o seu servidor, se você tem um servidor nosso, você vai ter os filmes que são mais populares no Brasil, devido à chance de você ter 70% de cache hit quando o servidor for instalado. E ele só é atualizado em horário de menor tráfego. Então, você, no formulário,
quando você pede um cache, você informa que horas você quer que comece a atualização. Para o cache maior, a atualização dura 12 horas, ou seja, se você pedir que a janela comece meia-noite, ela vai de meia-noite a meio-dia, e ele vai baixar 1,2 GB durante 12 horas. Isso é sempre? Não. Nas primeiras semanas que o cache chegar na sua rede, devido ao transporte, ele vem dos Estados Unidos, ele vai passar 2 ou 3 semanas usando as 12 horas. Depois que ele recuperar esse tempo perdido do transporte, essa janela de 12 horas pode ser 6, 8, 10, mas vocês têm que estar sempre preparados para as 12, porque nessas 12 horas a gente atualiza. Então, para o cache maior, é 1,2 GB e para o cache menor são 400 MB, também por 12 horas. Então, esses são os dois modelos. O servidor CGH, que é o servidor maior, ele requer 1,5 GB de banda conosco. Então, com o nosso AS, o 2906, se você tiver 1,5 GB ou mais, você pode aplicar para um cache. Ele precisa de 1,2 GB para atualização diariamente. O servidor menor, que é o revisão E, ele precisa 750 MB com o AS do Netflix, 400 MB de banda de atualização por 12 horas, e você pode fazer atualização via peering ou trânsito. A gente dá preferência a um tráfego que vem de um único AS. Mas, assim, é muito comum eu ter pedidos de provedores que têm AS de clientes e AS de parceiros, que fazem um ponto de intercâmbio de tráfego em uma cidade. A gente analisa isso. Agora, a gente pede que o provedor seja bem transparente e também informe o contato dos outros provedores para a gente verificar isso, porque quando a gente recebe um pedido de cache, quando o tráfego é muito grande, não tem muito o que discutir, mas se o tráfego for pequeno, existe um comitê que a gente sempre coloca todos os pedidos de cache quando a gente recebe via o formulário. Então, nesse formulário, a gente tem uma reunião toda quinta-feira interna, onde a gente discute os projetos que foram pedidos, e nessa quinta-feira também, a gente discute os projetos que foram entregues. Então, quando um cache é ligado, a gente espera que o volume seja 750 para o menor e 1,5 GB para o maior. Então, quem quiser se candidatar, não tem problema, se candidate, pode colocar os AS dos clientes, dos parceiros, mas não esquece de, quando ligar, esses volumes têm que bater com o que a gente com o que o provedor prometeu. Como é o processo de pedir o cache? Aqui existe o site, a URL onde você faz o pedido. A gente analisa o AS do provedor e dos seus clientes, faz uma entrevista técnica por telefone para conhecer como o provedor funciona. A gente pergunta as cidades que ele opera, a capacidade que ele tem, o trânsito que ele compra, se ele faz peering conosco ou não. A gente explica mais detalhes do funcionamento do servidor, envia um contrato de comodato, manda a URL para você pedir o cache, onde você informa os endereços IPs que você vai dar para a caixa, a janela de atualização, o endereço do data center. A gente faz o envio, que dura mais ou menos 2 ou 3 semanas. Testes, assim que o cache é ligado, ele passa 2 dias sendo testado, onde a gente testa a janela de atualização para saber se consegue manter o tráfego de 1,2 GB durante 12 horas ou 400 MB e verifica se houve algum disco danificado durante o transporte. E, depois de 2 dias, se não houver nenhum contratempo, ele entra em produção. O cache é entregue na sede do provedor, no endereço, sem nenhum custo. E a monitoração, a gente tem um NOC 24/7, onde a gente monitora o cache, e o provedor não é requisitado a fazer nenhum reparo. Se houver alguma falha no cache, a gente substitui. As únicas 2 peças que a gente pede para o provedor trocar é a fonte de energia e a interface de rede, se houver algum defeito nesses 2 componentes. Existe um portal que a gente desenvolveu também. Assim que o cache é ligado, você pode acompanhar
quantos giga o cache está servindo, os prefixos que ele está servindo, a janela de atualização e outras estatísticas, temperatura, CPU. Bom, esse é o final, aqui está o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou estar aqui agora pela manhã, então pode me procurar. E é isso. Qualquer coisa, vocês mandam um e-mail para mim e a gente explica para vocês com mais detalhes. Obrigado, Flávio. Alguma pergunta para o Flávio ou para o Milton com relação à questão aí dos caches? Tem? Perguntinha aqui. Bom dia aos dois. Bom dia. Eu queria ver com o pessoal, a Netflix chegou até a falar, e o pessoal da Camai não, a questão dos PTTs. Né? Como é que é feita essa escolha e tudo. A gente está no PTT de BH hoje, a gente tem um tráfego de 5 GB, uma chegada de uma Camai ou então até do Netflix iria ajudar muito. Né? Queria que vocês explicassem melhor como a gente pode forçar aí, talvez, uma chegada de vocês aos PTTs. Tá. Bom, Belo Horizonte, sem dúvida, é uma cidade importante. Ela tem a terceira maior base de banda larga, de assinantes de banda larga do Brasil, atrás de São Paulo e Rio. Mas, devido à proximidade, a gente tenta ir para cidades que estão um pouco mais distantes de São Paulo, porque a experiência do usuário em cidades mais distantes, ela é um pouco, não muito... Quanto mais longe, você tem a questão da latência. Então, a gente está olhando também as cidades que são importantes e um pouco mais distantes. Belo Horizonte, com certeza, está no radar. Não posso precisar uma data, é uma cidade importante, assim como o Rio foi também, e é também, mas assim, a gente está olhando algumas cidades que também sejam importantes e que estejam um pouco mais distantes, justamente para você ver, assim, se você for ver o tráfego da página do PTT, que a gente ligou em Porto Alegre, o PTT de São Paulo continuou o mesmo. Ou seja, o pessoal de Porto Alegre assistiu o Netflix, alguns estavam presentes no PTT, outros não. Mas quem estava já conseguiu, assim, devido à latência, a qualidade já subiu muito. Então, assim, muito tráfego que subiu em Porto Alegre é de usuários, de provedores que estão presentes no PTT de São Paulo ou provedores que não estão. Mas, assim, o que mais surpreendeu é que, depois que Porto Alegre foi ligado, não houve nenhum impacto aqui em São Paulo, assim, o tráfego não baixou. Então, significa que a gente atendeu provedores que não eram atendidos, e os que eram atendidos, a qualidade aumentou muito. Então, BH, com certeza, está no radar. A data, não posso lhe precisar. A gente tem uma lista de cidades que a gente está avaliando. Uma das coisas que a gente também avalia é o custo do transporte, porque quando a gente liga um POP numa cidade como Porto Alegre, BH, etc., existe o desafio de você achar banda barata para atualizar o cache. Porque a gente precisa de vários gigas todas as noites para atualizar um rack cheio de servidores. Então, o custo de 2 gigas, 5 gigas dessas localidades para São Paulo, às vezes é muito alto. Então, isso é uma das coisas que impacta no cronograma e no lançamento de um POP. Ter banda barata ligando, transporte barato ligando essas cidades para lá. Um dos requisitos é a quantidade de participantes do PTT na localidade. Porto Alegre tem o segundo maior número de AES conectado no PTT aqui no Brasil. São Paulo primeiro, Porto Alegre segundo. Então, isso foi um fator determinante para que ele fosse eleito logo. Os outros fatores são, alguns estados, eles têm fibras ligando eles. Os estados ao redor passam por esse estado. Então, a gente está vendo alguns estados que possam agregar tráfego, não só local, mas regionalmente. Porque a ideia é você colocar um POP e não se vir só aquela cidade, mas se ver as cidades ao redor e os outros estados. Então, assim, esses são os critérios principais. Número de participantes, potencial da cidade para ela ser um polo regional de tráfego. E preço de transporte dessa cidade até São Paulo para a gente atualizar o cache. Bom, sobre a Camai, ela tem uma política um pouco muito parecida com a Netflix, mas com uma sensível diferença. Como ela tem uma política muito aberta de geografizar o máximo possível, capilarizar geograficamente
o máximo possível. Os POPs, ela gasta muita concentração de trabalho, de esforço, de investimentos em capilarizar em cidades. Eu tenho um servidor em Caçador, eu nem sabia que essa cidade existia, em Santa Catarina. A gente acabou de fechar em Vilhena, Rondônia. Quer dizer, a gente tem muita capilaridade, o foco da CAMAI é muito concentrado nisso. Óbvio que ela tem interesse, sempre vai ter interesse em capilarizar o máximo possível e participar de PTT está totalmente alinhado com esse tipo de interesse. Hoje, a CAMAI tem alguns pontos de concentração de maior tráfego na região, no Brasil, na América Latina, basicamente em Terremac. Está também no PTT da Terremac, além do PTT São Paulo, mas ainda tem uma presença muito tímida do ponto de vista do tamanho de banda versus a presença que ela poderia ter para se oferecer de forma mais ampla para provedores de um pouco menor porte. Então, ela tem uma conexão muito intensa nesses PTTs com provedores e operadores de 100, 200 gigas de banda, e ainda tem que granularizar a sua presença em PTTs para provedores de menor porte, médios e pequenos. Então, para responder a tua pergunta, assim, interesse sempre vai existir, economicamente sendo viável, a CAMAI sempre vai ter interesse. Então, a conta é um pouco diferente de estabelecer presença diretamente no data center ou no POP do parceiro na instalação dele, mas, ao mesmo tempo, ela está sempre aberta para mandar servidor para Rondônia, para onde for, e sem custo nenhum para o usuário. Quer dizer, uma coisa acaba se compensando com a outra. Eu acho que os dois modelos têm uma diferença, e por isso que a gente provocou, e depois a gente vai ver também o modelo do Google, logo perto do horário do almoço. O Flávio e a Netflix buscam pontos que tenham mais concentração de provedores, porque o investimento de equipamento, de POP, da criação do POP deles é maior, né? Então, quando ele monta um POP, não é um POPzinho, é um POPzão, né? Vamos colocar assim. Então, evidentemente, ele busca. E com essa versão nova da máquina menor, aí procura atender um nível menor de utilização, mas não é tão menor, né? Quer dizer, o volume de 4 GB é relativamente grande. E o modelo da Exceda junto com a CAMAI é diferente, quer dizer, o cara tendo 300 megabits de interesse de tráfego numa análise que eles fazem, a partir do preenchimento do formulário lá, aí sim eles começam todo um processo de verificar a viabilidade de se colocar o servidor dentro da infraestrutura, né? Então, acho que são duas formas e maneiras diferentes de lidar com a mesma coisa, que no final das contas é atender bem o usuário final. Em BH, eu acho que o grande ponto, vocês já estão conectados no PTT lá, né? Então, eu acho que o grande ponto de BH é atrair mais AS conectados ao PTT de BH. Eu acho que, conforme vocês atraírem mais AS conectados, com certeza a Netflix vai ter interesse. E, no caso da CAMAI, é uma questão só de vocês mandarem informações para o Milton, pessoalmente, que cuida do projeto lá dentro, para que eles possam estar fazendo isso. Tem mais uma perguntinha antes da gente encerrar, por favor. Flávio. Alô. A CAMAI, a gente já tem o cache dela. Mas, no caso, por exemplo, se eu quiser a Netflix, eu tenho uma banda para o PTT Metro de 2 GB. Assim, não seria... Eu não iria usar a banda sua para fazer essas atualizações. Mesmo assim, é complicado? Seu volume, o cache menor, você tem que ter 750 MB com o nosso AS, o 2906. Se você atingir esse objetivo, naturalmente você já ganha um cache. Então tá, obrigado. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Sim, não? Não, então tá bom.